Continuando aqui o panfleto, o cara diz assim, ele se omitiu sobre a lava-toga e o fim da prisão em segunda instância. É como se o cara não conseguisse perceber a possibilidade da articulação política oriunda da ação, da decisão feita. Como se não houvesse nenhum custo, como se não existisse. O que mais me impressiona é a insistência nesse mundo fantástico, nesse mundo fantasioso, em que não existem adversários políticos. Como se ele tivesse realmente licença para falar, ele pudesse ser cobrado falar, já reclamam que o sujeito fala, sem muito filtro, fala exatamente o que pensa. Já reclamam do temperamento, já reclamam da expressão, já tentam tolher com tanta frequência a expressão do sujeito, aí depois reclamam quando eventualmente ele recorre a quando o silêncio pode ser recurso político. Me impressiona cobrar como se não houvesse custo algum, como se não fosse uma decisão estratégica, como se não houvesse nenhuma possibilidade você deixar o assunto que é eventualmente uma briga invencível, uma briga com a qual você não pode se envolver, pelas condições que existem, você não se miscui no assunto, como se fosse necessário comprar todas as brigas, mesmo aquelas que se considerassem politicamente inviáveis. Eu não sei o que ele gostaria, por que ele considera tão importante, primeiro, uma menção sobre prisão em segunda instância. Me parece que ele está considerando que, apesar dele ter certeza que o agente criticado, no caso Bolsonaro, é favorável à prisão em segunda instância, ele deveria ter mencionado isso com mais veemência em algum momento, em algum período. Critica por se omitir em relação à lava-toga. A lava-toga, se eu me recordo bem, era a CPI que questionaria os atos do judiciário. Não é possível que ele tenha se omitido a respeito disso porque o atrito com o STF é tão aberto, tão explícito, tão amplo, a trincheira é tão óbvia que é irrelevante qualquer menção para quem é bom entendedor e nenhuma delas teria qualquer efetiva realidade em alterar a dinâmica da política? Não seria, por exemplo, essa uma potencial razão? Resumindo tudo isso meticulosamente em uma palavra curta e grossa: irrelevante. Não é possível que o sujeito simplesmente tenha calculado que politicamente é irrelevante qualquer menção feita por ele a ambos os assuntos e, portanto, tenha tomado abstinência. Por que comprar uma briga que ele percebe ser absolutamente impossível a ele? Que cobrança é essa? Que cobrança é essa? Porque se você critica uma omissão sobre a lava-toga e diz aqui o fim da prisão em segunda instância, qual é a medida que você defende? Você critica a omissão. Qual era a medida, qual era a ação que deveria ter sido tomada em relação à lava-toga e à prisão em segunda instância? Me defenda politicamente as duas ações, as ações em relação aos dois temas. É necessário. Eu já mencionei isso em outro vídeo, A Terra dos Cegos, que já passou da hora desses indivíduos prestarem contas sobre a realidade. Ficam feito velhas, chatas, mimadas, bruacas, do lado, futricando o tempo inteiro, sem nunca dizer. Parece o exemplo que eu mencionava no outro vídeo, aquela criatura te enchendo o saco. Você está resolvendo alguma coisa, agindo sobre algo. Imagina, tu estás ali lavando a roupa e tem aquela bruaca te enchendo o saco, dizendo
como deve ser feito, que não é daquele modo, que não é daquele modo. Mas aí tu pergunta para ela, diz como é, pô, diz como é. Faz o negócio. Aí ela diz, não sei. Não sei, não tenho como fazer, não tenho como apresentar. Puta que pariu, então não enche o saco, cara, não atrapalha. Tá na hora desse pessoal prestar contas para a realidade. Passou do tempo. Aí continua o cara aqui, né? Olha, isso aí é para ser o fim da tolerância política e ética ao sujeito, né? Porque não falou o que ele queria que fosse falado, que eu nem sei o que é, porque nem ele disse. Nem ele falou, eu mesmo ter feito a mesma crítica, né? Porque até agora eu não sei o que é que diabo ele quer que seja dito sobre lava-toga e prisão em segunda instância. Ele está metendo o sarrafo no sujeito porque se omitiu de dizer estas coisas e ele mesmo está calado a respeito. Eu não sei até agora o que diabo do autor deste panfleto quer que seja dito sobre lava-toga e prisão em segunda instância. Eu não sei até agora. Mas isso aí seria caso de impeachment. Daí ele diz assim, ó, mandou o filho apagar postagens a favor da prisão em segunda instância. Peraí, o que é isso aqui agora? Você está criticando o cara porque ele comanda o filho, você está criticando o cara porque o filho dele é a favor da prisão em segunda instância, você está criticando o cara porque o filho, ele deve, o que está dizendo aqui, deixa eu ver se me parece aqui o seguinte, olha, ele está criticando o cara porque ele escolheu se omitir sobre a prisão em segunda instância. É isso que eu estou entendendo do teu panfleto. Aí você diz assim, ele não só escolheu se omitir, mas como ele obrigou os filhos a ficarem calados a respeito do tema. É a mesma coisa, né? Do mesmo jeito que sempre tomam as assertivas do filho como falas dele, do mesmo jeito, se um dos filhos dele fala, obviamente ele vai ser comandado a se mencionar a respeito. O filho, na verdade, como muito bem Vito Corleone lembra a Santino, guarde os seus pensamentos demente para você. Enquanto eu sou o líder da família, qualquer merda que você diz reflete a mim. Não deixe que os teus adversários conheçam a titica que você eventualmente tenha na tua cabeça. Não é exatamente com a composição deste léxico que o Mário Puzo orna a cena, mas eu não vou aqui omitir, né, já que demanda tanta expressão, não vou omitir aqui a exata expressão de como eu vejo o caso. Aí ele ainda critica assim, ó, veja só, nomeou Augusto Aras na PGR. Cara, quem você gostaria que fosse nomeado? Número 1, você tem que me apresentar quem é o nome que você considera que deveria ter sido nomeado. E número 2, você tem que ter vergonha na cara de me apresentar qual é a estratégia política que você pretende executar no Senado para aprovar o diabo do nome que você der. Você precisa ter alguma noção, cara, de realidade política no mundo. Passou do tempo. Esse pessoal irresponsavelmente faz cobranças com um mimo. É de um mimo. É de um mimo. O sujeito não se dá o trabalho, a vergonha de questionar a mínima viabilidade política da ação que pretende. Cara, com o Senado adversário a ele, adversário ao Bolsonaro, tu não acha já surreal? Tu pensa que um nome bolsonarista vai ser aprovado pelo adversário dele? Tu pensa que ele tem liberdade para escolher? Tu pode cobrar o ministro que ele nomeia. Aliás, já chegou até um certo ponto em que nem esse poder mais é dado para o cara, então nem a cobrança pode ser feita.
Porque, por exemplo, o delegado-geral, nem ele, não se queria dar a ele liberdade completa de escolher. Mas agora você quer cobrar do cara, num caso em que não é ele quem escolhe unicamente o sujeito, porque ele tem que ser sabatinado pelo Senado, que é adversário dele, a não ser que você me apresente uma realidade em que o Senado não é adversário dele. Se você me argumentar, me atestar, me provar que o Senado não é um adversário, aí tudo bem. Aí nós vamos debater a realidade. Mas se você vê a realidade deste modo, meu filho, me apresente aqui quem é o nome, rapaz, e essa estratégia mágica que você ia utilizar para fazê-lo ser aprovado no Senado. Faça isso, meu filho. Aí depois a gente discute, viu? Sobre a nomeação do cara. Independente do quão ruim ele seja. Aí diz aqui, deve sofrer, pronto. Está execrado o sujeito. Sabe por que está execrado o sujeito? Está aqui. Porque ele nomeou André Mendonça. Quem é André Mendonça? Por que André Mendonça não poderia ser nomeado? Porque ele é amigo de Toffoli no Ministério da Justiça. Sei lá qual é a influência que Moro tem nisso. Rapaz, é o seguinte. O que é que você quer dizer com um amigo? Eu desconheço. Dormiam juntos? O que é que você está dizendo? Não sei. Você disse amigo aqui. Amigo aqui. Então, eu entendo que a lógica por trás da tua indagação é: um amigo do meu inimigo não deveria receber poder nenhum. Se essa é a análise que você constitui fazer aqui, indubitável. Politicamente isso é perfeito. Só que você não sabe quais foram as eventuais. É a mesma coisa da negociação com o Catar. Você não sabe qual a liberdade ele teve para fazer isso. Você não sabe qual é o grau de responsabilidade que ele tem nisso. Você não sabe você não discute aqui o procedimento diplomático envolvido nisso. Nada. Mesma coisa do exemplo do Catar. Você só joga no ventilador. Bom, o sujeito ele tem amizades questionáveis. Cara, tu imagina quem sobra na escória, quem não sobra na escória da parasitagem com amizades questionáveis, bicho. Tu quer me dizer que se fosse 12, digamos que, porque é 17 a liderança do Estado. Tu quer dizer que no meio dessa parasitagem toda, se fosse 12 ou 13, com certeza a situação estava resolvida. Não haveria ninguém nomeado, seria impossível qualquer nomeação dotada de amigos questionáveis. Cara, é preciso que você leve em consideração o seguinte: tu tá citando como fonte de nocividade a presidência do Supremo, que é adversário dele. Então, uma coisa é criticar a perspicácia política da ação. Agora, a maneira que tu tá pensando, tu tem que me apresentar uma solução. Tu tem que me apresentar uma solução política. Porque outra coisa é você me dizer o seguinte: não, a solução que eu proponho é nomear os aliados, não os amigos, as esposas, os aliados mais íntimos desses mesmos adversários que está reclamando ele por se aproximar. Mesma crítica que eu fiz no vídeo Terra dos Cegos sobre certas ações de grupos, políticos anti-bolsonaristas, sobre certos questionamentos em que os grupos eles se imbrincam, se chafurdam na lama de agentes políticos enquanto reclamam do Bolsonaro minimamente reconhecer que esses agentes políticos têm poder. Não é nem se aproximar, é reconhecer.
que são agentes com os quais ele deve negociar ou que ele tem que vencer. Pronto, está execrado. É muita preguiça, cara. É muito mimo. É muito mimo. Tem que apresentar uma solução, filho, para os dois casos. Tanto no Augusto Aras quanto... todos esses caras aqui. Ele fala de outras nomeações. Fala de José Levi. Aí qual é o problema do José Levi? Ele é casado com a assessora do Gilmar Mendes. Então, peraí. Ele foi nomeado para um cargo na AGU. Então, dentro da estrutura da quadrilha, ele ocupa a advocacia. Aí tu me diz o seguinte, rapaz, vamos imaginar, dentro da composição de poder, dentro da estrutura de poder, esse cara nomeia para o grupo dele, para a advocacia dele, um sujeito. Aí tu quer me dizer que ele deve ser degolado, porque esse cara casou, diz você aqui, casou com uma assessora do Gilmar Mendes. Então agora eu preciso, antes de nomear o sujeito, eu tenho que observar o currículo amoroso do cara. E isso aqui é elemento fundamental para execrar definitivamente política e eticamente o alvo do panfleto, né, o Bolsonaro no caso. É demais, cara. É demais. É de uma preguiça intelectual. Cara, por que você... Sabe como que eu sei que esse José Levi não fez nada efetivamente de promíscuo com Gilmar Mendes? Eu sei que pelo menos você não sabe de nada, porque se você soubesse, isso teria muito mais força política do que dizer o problema é que ele é casado com a assessora do Gilmar. Você não teria vindo até mim e dito, o problema desse cara é que ele é casado, ele literalmente dorme com a mulher que trabalha para o inimigo. Ele dorme com a mulher que trabalha para o inimigo. Cara, se você tivesse alguma prova de que ele realmente é um agente duplo, de que ele é traíra, de que esse cara representa uma decisão política equivocada ou mesmo ética, você teria me trazido essa prova. Você não diria, ele dorme com uma mulher que é... Para com isso. Aí ele fala de negociações bilionárias com o Centrão. Eu respondi tudo isso em Terra de Cegos. Pode ver o vídeo. Os dois, parte 1 principalmente. Diz que costura acordo com o Congresso. Costurou acordão com o Congresso. Como se assim, ele é responsável pela existência dos adversários políticos dele. Foi ele que criou o Centrão, né? É fantástico. Esses mesmos caras choram de joelho pedindo articulação política com o Centrão quando a pauta é conveniente a eles. Então, essa é a minha crítica fundamental. Eu me sinto à vontade para execrar quaisquer dessas medidas que envolvam aproximação com parasitagem, porque eu critico a parasitagem. Agora você, o sujeito que tem parasita de estimação, para com isso. Muita preguiça e hipocrisia. Aí fala uma lista de uns caras aqui. O Admar Gonzaga, ex-advogado da Dilma, e agora ele é secretário-geral do Aliança. O Aliança é o partido, né, do Bolsonaro que ele está montando. Não sei. Se esse cara é um petista, se ele entendesse que esse cara é um... Tu acha que se o Bolsonaro entendesse que esse cara é um petista de carteirinha, ele colocaria o sujeito para a secretaria-geral do próprio partido dele? Tu não acha estranho isso aqui? Só funciona se você achar que o sujeito é um completo imbecil. Mas como que você imagina que o sujeito é um completo imbecil sem que você me traga quais são os elementos? Porque se a crítica que você faz é a inteligência dele, é a perspicácia das ações dele, então essa não é uma crítica política nem ética, é uma crítica lógica. Você estaria chamando o sujeito de estúpido, mas você tem que provar que o cara é estúpido. Você tem que provar que ele deveria ter politicamente agido de maneira muito mais perspicaz. Até agora não foi o que eu vi. Por exemplo, você criticou a nomeação ao Aras. Salvo prova contrária, você é o estúpido. Você é o estúpido. Porque ele não nomeia o Aras
sozinho. Salvo prova contrária, você é o estúpido. Padece de perspicácia perceptiva, lógica, o panfleto. Salvo prova contrária. Preciso que você prove qual é a medida que deveria, quem é o nome que deveria ter sido aplicado e qual é o processo que deveria ter sido utilizado para aprovar esse nome politicamente no Senado. Você precisa se colocar, rapaz, no lugar do cara que você critica. Não é possível. Você precisa se colocar no lugar do cara que você critica. Você tem que apresentar um caminho mais eficaz. Senão, soa muito preguiçoso, soa muito mimadinho, filho. Não dá. É muito vulnerável o panfleto. É muito vulnerável. E a conclusão absurda que ele procura, por exemplo, ele diz aqui, né? Ocultou gastos milionários do cartão corporativo, descumprindo promessa de transparência. Cara, pra que uma crítica broxa dessa? Por que você não tem o culhão de defender o fim do cartão corporativo, porra? Por que você não defende o fim do cartão corporativo? Agora você diz, não, eu estou criticando a Trump. Pra que criticar? Defende o fim, rapaz. Não era para existir essa porcaria. Eu me sinto à vontade para dizê-lo, mas a impressão que me dá quando você fala desse modo, ele deveria abrir o cartão. Por quê? Por que você não critica o fim dessa porcaria? Não seria porque você eventualmente tem vontade de um dia ter acesso a esse cartão? A dinheiro free dos outros? Por que você não critica isso? É óbvio que existe parasitagem dentro da estrutura do executivo. Óbvio. Óbvio. Aquela porcaria inteira deveria ter sido cessada efetivamente. Isso eu poderia criticar eticamente como teoria política. Poderia debater Montesquieu, questionar Montesquieu, questionar a repartição de poder. Isso é um debate político. É um debate filosófico. É um exercício argumentativo. Isso é outra coisa, mas não é isso que você está fazendo. Não é isso que você está fazendo, cara. É óbvio que haveria de existir mais transparência no executivo, no judiciário, no legislativo. Mas muito mais importante do que, por exemplo, exigir transparência em cartão corporativo, exige o fim, rapaz, dessa porcaria. Mas você não teve o culhão de fazer isso. Agora eu quero que você me apresente como que seria o mundo do cartão corporativo que você tanto adora aqui, como que seria o mundo se o cartão estivesse nas mãos do 12 ou do 13. Tem que trabalhar com o mundo real, meu filho. Tem que trabalhar com o mundo real. Tem que trabalhar com o mundo real. Aí você vira para mim e diz, o Moro vai ser eleito. Tá bem, deixa ele apresentar qual é a articulação política. Como é que você acha que o Moro faria a articulação política, rapaz? Dessas medidas aqui que você... Quem é que o Moro nomearia? Como é que o Moro ia nomear o seu candidato? Me apresenta quem é teu candidato. Pelo amor de Deus, me apresenta quem é o candidato que você nomearia, por exemplo, para o cargo do Aras, como eu comentei aqui já. E como que você faria a aprovação? Como é que o Moro faria essa aprovação? Qual é a estrutura partidária que ele tem? Como é que ele procederia para fazê-lo? Rapaz, a política, ela é sujeita à mesma máxima. A perfeição não pode ser inimiga da necessidade. Você não pode viver nesse mundo de fantasia, demandando ações mágicas, rapaz. Não dá. Não dá. Tem que sair da fralda. Tá na hora de sair da fralda. Esse pessoal que falam com arrogância, como se listar esses fatos aqui fossem verdades autossuficientes, né? Como se eu estivesse aqui diante das meditações cartesianas, como argumentos de consistência aproximada à crítica da razão pura. Pelo amor de Deus, cara. É de uma preguiça intelectual. A falta de análise, a falta de simancol, falta de vergonha na cara, de sangue no olho, e tutano, rapaz, para raciocinar um negócio desse, para meditar o que está sendo aqui dito. Apresentem as eventuais contraposições
E claro, se vocês tiverem qualquer nota de alguma coisa que seja mais, sabe-se lá, panfletária do que isso, com eficácia, com eficiência e tudo mais, traga meu conhecimento. Porque isso aqui me foi vendido por grupos anti-bolsonaristas, me foi apresentado por grupos anti-bolsonaristas consolidados, com milhões de seguidores. A minha expectativa, né, inclusive por dever, lógico, era encontrar uma peça mais sólida, mais consistente. Isto aqui me parece de uma preguiça